rapazinho, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo e estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre o JK, mas antes de falar sobre o senhor Juscelino Kubitschek, lembrar vocês, segunda que vem, pessoal, vai ter uma live muito maneira acontecendo aqui no Pro Enem, para vocês aumentarem a eficiência no acerto das questões e ninguém mais, ninguém menos que o senhor Leandrinho, beijoqueiro do casamento, Leandro Vieira e David, redação, sociologia, filosofia e geografia. Fica aí, galera, a live, atenção, que vale muito a pena tu dar uma olhada. Então, vamos falar do senhor Juscelino Kubitschek, o famoso presidente bossa nova, né, cara? O JK, ele é mineirinho, ele nasceu numa cidade histórica muito bonita, chamada Diamantina, e era filho de uma professora da rede pública, com um comerciante, um mascate. O pai dele morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade, então ele não tem memórias do pai, e sempre foi uma criança muito estudiosa. Praticamente zerou os livros da pequena biblioteca da cidade, teve uma vida muito apertada, né, pelo baixo salário da mãe e tal, e por isso acabou fazendo uma escola de seminarista, não porque ele queria ser padre, mas era uma maneira dele continuar estudando. E aí, quando ele formou, ele meteu o pé da cidade, foi para BH, conseguiu fazer concurso e foi aprovado para ser telegrafista, ficava lá, tec, 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 e também foi aprovado para medicina, é isso mesmo. Só que, na época, a medicina era um curso particular, ou seja, você tinha que pagar. E aí o JK pegava o salário de telegrafista quase inteiro, pagava a universidade, morava num quartinho qualquer e durante 5 anos foi essa a vida dele, de estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Conseguiu se formar com louvor, virou médico urologista, foi convidado para fazer uma prova de mestrado na Sorbonne, foi aprovado, viveu em Paris por 2 anos, aonde volta mestre urologista, e aí começou a ganhar dinheiro, né, pessoal? E aí, ao ganhar dinheiro, começa a frequentar ciclos sociais cada vez mais altos, né, mais elitizados, e é onde ele conhece a sua futura esposa, a Sara Lemos Castro, ou Gaspar Lemos, acho que é Gaspar Lemos, agora não me veio a cabeça. Mas, ao se casar com ela, ela vira Sara Kubitschek, mas é através da esposa que ele começa a conhecer políticos importantes de Minas Gerais, entre eles o governador Valadares. Quando Vargas estabelece o Estado Novo, lá em 1937, o governador Valadares nomeou JK como prefeito de Belo Horizonte. Então, mesmo sem ter participado de nenhum pleito eleitoral, o JK teve um cargo importante, virou prefeito de Belo Horizonte, e ali a gente já começa a ver as características que ele vai carregar até a presidência. Assim, era um cara apaixonado por obra, apaixonado por infraestrutura, por energia, e ele era um cara que tinha uma admiração muito grande pelo trabalho de um arquiteto carioca, comunista, chamado Oscar Niemeyer. E aí o Niemeyer vai ser contratado pelo JK, vai a Belo Horizonte e faz todo o projeto do bairro de Pampulha, um bairro que é cartão postal de Belo Horizonte, que tem o Lago da Pampulha, diversos condomínios e residências, todas projetadas pelo grande Oscar Niemeyer. Então o Niemeyer de Brasília já é um cara que existia trabalhando com JK
desde Belo Horizonte. Quando acaba a era Vargas, as eleições gerais aconteceram para todos os cargos e o Juscelino Kubitschek acabou lançando candidatura e conseguiu ser governador de Minas Gerais. E aí, enquanto governador de Minas Gerais, ele vai fazer tudo aquilo que ele queria, então ele vai abrir empresa de distribuição de energia, vai abrir muita rodovia, vai construir hidrelétrica, ou seja, é um cara que já tem no sangue essa característica do desenvolvimentismo, né? De acelerar o crescimento econômico. E enquanto governador de Minas Gerais, ele consegue fazer o primeiro mandato, ele... Deixa eu só dar um golinho na água rapidinho, por favor. Bora, gente. E aí ele foi reeleito, justamente quando Vargas volta como presidente, e aí, cara, Vargas comete suicídio em 54, que eu te falei na semana passada. E foi aí que ele percebeu que ele tinha ali a possibilidade de, chegar a um cargo de presidente da República. Ele lança candidatura pelo PSD, o João Goulart, lembra do cara que era ministro do Trabalho de Vargas? Lança candidatura a vice-presidente. O JK tem 36% dos votos, o João Goulart tem 36% dos votos, ou seja, nenhum dos dois conseguiu maioria, e por isso o Lacerda, o mesmo Lacerda, o cara que estava lá falando mal do Vargas, que, forçou o suicídio, queria tentar impugnar as eleições, porque eles não tiveram maioria, mas aí o Henrique Teixeira Lott, Marechal, garantiu que o golpe não acontecesse, e aí a faixa foi colocada no JK. O JK então faz uma novidade, ele abriu o Palácio do Catete, ele e o João Goulart, para uma multidão de cariocas apertar a mão dos novos presidentes e tal, então aquilo foi mais uma característica dessa palavrinha que se encaixa muito bem ao JK. Ele é um grande presidente populista, e esse apelido talvez se encaixe muito bem com o JK, o presidente Bossa Nova. Isso aqui é ele e o João Goulart. Esse cara aqui vai ser muito importante até 64. Esse aqui é o Nereu Ramos, que era o presidente em exercício, o último da linha de sucessão, que passa a faixa para o Juscelino Kubitschek. E aqui é a letra da música que vai dar esse apelido para ele. Mas vamos falar rapidamente da Bossa Nova. A Bossa Nova é um movimento musical que nasce aqui no Rio de Janeiro, nas mãos de João Gilberto, Vinícius, Toquinho, Tom Jobim, enfim. E também com contribuições de Miúcha, Elis, etc. Mas esse é o coração da Bossa Nova mesmo. E é um movimento que pega a base rítmica do samba, beleza? Que é a grande música carioca, que naquela época era a grande música nacional, mas que coloca ali elementos do jazz, que coloca ali elementos do blues, o blues muito menos, né? Mas é mais complexa a bossa nova, né? Ela tem uma frequência musical não tão simples como a estrutura do samba, mesmo, do samba enredo, do samba, como é que se fala? Samba dolente, né? E é uma música que nasce na Zona Sul, cara. Nasce em Ipanema, no que hoje é a Rua Vinícius de Moraes, no que hoje é o bar, que é a Garota de Ipanema, aonde Tom Jobim e Vinícius, essa dupla que vai ganhar o mundo inteiro, fazem um movimento que é um movimento musical apolítico. A Bossa Nova não é igual a Tropicália, que fala pra caramba sobre política, não é igual o Raul, não é igual o Gonzaguinha, essa galera da próxima década. A Bossa Nova, ela fala da alegria, cara. Da alegria de ser carioca, das praias do Rio de Janeiro, da beleza das cariocas, da beleza de se viver, da boemia. Então, se você pegar a Bossa Nova, ela é uma música que não fala de problema, não é isso? E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos que a gente não vê? Então, quer dizer, é uma música de amor. E sobretudo, a Bossa Nova, ela flerta muito com uma música elitizada.
Por quê? Porque fala da Zona Sul o tempo inteiro, né? Então, pô, tem coisas da Bossa Nova. Você pega, por exemplo, a música do Tom Jobim, Corcovado, né? E da janela vê-se o Corcovado Redentor, que lindo. Que janela que tu vê o Corcovado Redentor, meu irmão? Pô, tá de sacanagem. Só quem mora em Ipanema, só quem mora na Zona Sul. Tu pega, por exemplo, tem uma música do Vinícius, cara, que eu e o Biro, a gente briga pra caramba. Porque o Biro defende, o Biro é morador de Copacabana, bossa nova na veia, né? E tem uma música que o Vinícius, ele canta assim: se hoje o samba ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Pô, se hoje o samba ele é branco na poesia, tá falando do próprio Vinícius, que é chamado de poetinha, que é o cara que vai escrever 1 milhão de versos lindíssimos e que realmente é um grande compositor. E aí ele fala, mas ele é negro demais no coração, como se não tivesse o samba ali ainda na marcação da bossa nova. Agora, quando ele fala que o samba é branco na poesia, ele está menosprezando completamente os grandes compositores negros, né, cara? O Alfaiate, o Sargento, Cartola. Então, beira com a soberba. O próprio Tom Jobim, uma hora, chegou a falar que a bossa nova era a depuração do samba. Que isso, mano? Como você pode falar que um estilo é a melhoria de outro, sabe qual é? Então existe uma arrogância na bossa nova. Mas ela também sofreu preconceito, porque essa galera são músicos geniais, mas não são grandes cantores. Ninguém ali é grande cantor, nem Toquinho, nem Tom Jobim, nem João Gilberto, ninguém. E a rádio brasileira vinha, caramba, dos grandes cantores, né? Até Mar Dutra, Nelson Gonçalves, aquela coisa, aquela vozona, de noite ronda a cidade, a te procurar. Então, quando vinha essa galera com a vozinha, o barquinho vai, ela é carioca, ela é carioca. Pô, falava, pô, chamava de desafinado. Pô, os caras são desafinados, os caras não sabem cantar. Mas a galera da bossa nova, meu irmão, não tinha o QI normal também, né? E aí o João Gilberto escreveu a música Desafinado, que foi um sucesso danado e que é uma resposta a essa galera. Mas é uma resposta elegante, né? Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim me causa imensa dor, porque no peito do desafinado, no fundo do peito do desafinado também bate um coração. Então, ele responde de uma maneira completamente elegante. E a bossa nova, ela parece que se encaixa com o JK, porque o JK é isso. Ele é alegre, ele é feliz. Então vamos ler a música. Essa música ela é composta em ritmo de bossa nova, por um cara chamado Juca Chaves, que sempre foi um cara muito brincalhão, muito debochado, se ligaram? E ele meio que coloca as principais características do JK nessa canção. Bossa nova, mesmo é ser presidente dessa terra descoberta por Cabral, para tanto basta ser tão simplesmente, se liga, simpático, risonho, original, e depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha Cap para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. O que é voar da velha Cap? É a velha capital, Rio de Janeiro. Vai para Brasília no mesmo dia volta de avião, gastando dinheiro público. Então o JK é esse cara que vai utilizar muito da sua própria imagem. Até porque ele é um cara que vai chegar no momento da televisão, né, cara? Da TV Tupi, ele vai dar a concessão para a Rede Globo de televisões, por isso que a Rede Globo de televisões fez uma série em homenagem a ele, JK, porque ele é que assinou para a Globo. Então ele aparecia sempre na beca, sempre simpático, sempre sorridente. Às vezes estava numa campanha eleitoral e aí estava dando uma entrevista, de repente aparecia um violão do nada. Aí ele, opa, deixa eu ver aqui, pegar o violão. Como poderei viver sem a sua companhia? E aí todo mundo falava, ai, que fofinho, o presidente toca violão. Ele era um cara que sabia usar a imagem e vai usar para a vida inteira. Agora vamos lá, vamos para a parte técnica do governo JK. Qual o nome do plano? Plano de metas, beleza? Esse aqui é o senhor Vinícius, esse aqui é o senhor João Gilberto, Vinícius e Tom Jobim, e aqui o Toquinho, um dos maiores violonistas do Brasil. O plano de metas, ele tem... Quais são as principais metas, pessoal? Energia e transporte. Essas, sem dúvida, são as mais importantes para ele, beleza? Alimentação, industrialização e educação é ridículo. De todo o investimento do plano de metas,
educação teve um percentual de 5%. Então, não tem como falar que houve investimento em educação. O plano de metas é, sobretudo, um plano de aceleração do crescimento econômico, beleza? Como se fosse um PAC da vida, tá bom? E como é que ele faz isso? Com 3 bases de investimento. O capital estrangeiro é o principal, vai pegar muito dinheiro emprestado e isso vai ser um problema. O capital privado, dos bancos que podem fazer um empréstimo para o governo brasileiro, e o capital do Estado, que é o que pouco que tem. Mas o slogan era muito audacioso. Nós vamos desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Por isso que eu falo que é um programa de aceleração, beleza? E quais são as grandes plataformas do governo JK? Primeiro, ele quer fazer uma integração econômica, regional. De fato, Norte e Nordeste estava uma discrepância muito grande do desenvolvimento em comparação ao Sudeste. Então ele vai criar vários mecanismos para tentar fazer essa integração. Quais mecanismos? Primeiro, a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a famosa SUDENE. Se ligou? A SUDENE, então, era uma aplicação de capital para você começar a fazer hidrelétrica, rodovia, fábrica de concreto, de qualquer coisa, em Pernambuco, na Bahia, para você gerar um crescimento econômico no Nordeste. Para o Centro-Oeste, Brasília. Brasília, ela é a grande síntese de todas as metas. A capital vai para Brasília. Se a capital vai para Brasília, o investimento vai para lá, as pessoas vão para lá, as rodovias vão para lá. Se ligaram? Esse, pelo menos, era o grande plano JK. Quais são os argumentos para se transferir a capital? Primeiro, que era previsto pela Constituição, de fato, mas isso era uma Constituição na época que não tinha força aérea. E aí falava que o Rio de Janeiro, por ser uma cidade litorânea, estava muito exposta a um ataque. Então, seria melhor levar a capital, sei lá, quem sabe para São Paulo. E aí o JK ignorou tudo isso e mandou lá para o meio do Brasil, no Planalto Central, né? Então a ideia, primeiro é essa, esse argumento. Segundo argumento era o desenvolvimento do Centro-Oeste. Show? Mas a gente sabe, e que foi muito batida essa tecla na época pela imprensa brasileira, que era uma maneira de você afastar a pressão política para o meio do Brasil. Porque, cara, quem aqui do Rio, uma coisa é verdade, tinha que fazer um novo palácio presidencial, cara. O Catete não tinha condição. O Catete é um palacetezinho de 3 andares. Então, meu irmão, se tu tá puto com o presidente, você vai lá e joga pedra na janela do cara. Também não dá para ser tão exposto assim. Agora, precisava construir uma nova cidade, do zero, do nada, sabendo quanto que isso vai gastar para o orçamento público, sabe qual é? Então, esse é o primeiro plano de crescimento. Show? Segundo, um fortíssimo investimento em rodovia para a atração da indústria automobilística. A indústria automobilística, ela gera muito emprego. Emprego gera muito consumo. Consumo aquece a economia e gera desenvolvimento e aumento de PIB. Agora, o grande problema é que a longo prazo foi uma escolha errada. Porque todo mundo sabe que pelo tamanho do Brasil, nós não deveríamos basear o nosso transporte em rodovia. O caminhão é caro, ele transporta pouco, ele gasta muito combustível, a manutenção da rodovia é cara, envolve muito concreto, muito cimento, muito piche, muita tinta, muito tudo. Existe muito acidente. Então, quer dizer, foi uma escolha burra, mas que naquele momento resolvia o que o JK queria, que era um aquecimento da economia, que era uma geração de emprego, que era para tentar valorizar a moeda e controlar uma inflação que vem aumentando desde o Dutra. Se ligaram? Então, o principal que vocês têm que anotar aí, anota logo aí, pessoal, é que o programa econômico do JK, ele tem 2 palavras combinadas. É o nacional desenvolvimentismo, se ligou? Nacional desenvolvimento. Então nós vamos ter um desenvolvimento econômico do Brasil, da moeda brasileira, da economia brasileira. Porém, com capital estrangeiro e também com tecnologia externa.
Então o JK, ele começa a tirar a nossa dívida externa do patamar dos milhões para os bilhões, tá ligado? E o final do governo, o JK vai ter que enfrentar uma oposição muito forte. Olha lá, Juscelino fala e o Brasil anda. Isso aqui é uma referência à empresa de telefonia. Lá, a JK começou a trazer o telefone para cá, começou a abrir linha de comunicação. Foi um cara importante, cara. O JK, ele é um cara que vai realmente trabalhar bastante, que vai fazer muita coisa, que quis deixar uma infraestrutura, que é a Avenida Monumental, né, que vai dar base para a BR-101. Aqui a chegada das grandes montadoras estrangeiras, JK dirigindo o carro, ironicamente vai ser o fim da vida dele, foi um acidente de carro. Mas ele trouxe, por exemplo, a Volkswagen. E aí qual é o carro que a Volkswagen lança? Brasília. Pô, Brasília é um lançamento genial da Volks. Pega o carro, chama de Brasília em homenagem à nova capital do Brasil. Então vamos lá. Brasília, ela foi uma coisa exorbitante no orçamento brasileiro. Primeira coisa que o Enem gosta muito de cobrar, a ideia dos candangos, tá? Quem são esses caras? Foi uma quantidade gigantesca de imigrantes do Norte e Nordeste que foram para Brasília trabalhar. Porque Brasília virou uma possibilidade gigantesca de empregos, beleza? Então eu tô falando de, cara, 1 milhão de empregos gerados num estalar de dedos. Agora, a grande contradição dos candangos é que eles vão trabalhar pra cacete, mas para trabalhar muito, 5, 7, 10 anos, e não vão poder usufruir daquilo que eles construíram. Então eles não frequentam a Catedral, eles não frequentam a Praça dos Três Poderes, o Palácio da Alvorada, muito menos o Plano Piloto, aonde a Asa Norte e a Asa Sul é um bairro construído para a classe média alta. E tem uma coisa interessante nessa história, deixa eu dar um golinho aqui de novo. Olha que doideira, o Niemeyer, como eu falei com você, era um cara de orientação comunista. Quando ele faz o plano piloto, eu acho que eu botei aqui, ó, isso aqui é o plano piloto, é um avião certinho, que é o centro de Brasília, né? E esses blocos da Asa Norte e da Asa Sul são baseados nos bairros de Moscou. Então eles têm uma estrutura copiada de um bairro comunista, que são aqueles grandes, são prédios feios, não sei se vocês estão lembrando desse prédio, é muito famoso em Brasília, de filmes da Legião, enfim, que é um prédio muito espaçoso, mas muito feio, assim, ele é baseado em algumas colunas, não tem varanda, não tem ornamentação, mas ele é muito espaçoso por dentro. E em cada bloco desse, você tem que ter uma clínica, um ginásio poliesportivo e uma creche. Então acaba que no Brasil vira um bairro de classe média alta, mas baseado em um modelo comunista graças ao Niemeyer. E é muito doido tu pensar isso é Guerra Fria, né? Um arquiteto comunista trabalhando com um presidente completamente capitalista, que é o JK. Então Brasília, galera, foi sem dúvida o grande calcanhar de Aquiles do JK. Porque, primeiro vocês sabem, vocês conhecem o país de vocês. Meu irmão, para construir um parquinho, vagabundo superfatura gangorra. É surreal. Tudo que é pro Estado é mais caro. Eu lembro na faculdade, meu primeiro ano, meus veteranos me chamaram para viajar para Aracaju, no ENE. ENE é o Encontro Nacional de Estudantes de História. Aí eu fui e me apaixonei. Eu falei, todo ano eu vou pro ENE. E aí no segundo ano de faculdade eu já virei meio que o organizador da galera. E a gente sempre dava um jeito de ir. E aí, em 2006, o ENE foi em Florianópolis, na UFSC. Pô, galera, todo mundo queria ir, pô, vamos pra Floripa, não sei o que, bababá. E aí, eu brigando com a reitoria, vi movimento estudantil, no final, a mulher falou, cara, faz uns orçamentos aí, que a gente tem, acho que era 16 mil de orçamento. Falei, pô, beleza. Fui na 1001, fui no Itapemirim, fui na Aviação Cometa e consegui um ônibus de 44 lugares a 12 mil, com banheiro, ar-condicionado, tal. Mostrei os orçamentos todos lá para o Departamento de Educação. No final, cara, 3 dias se passaram, ó, tá confirmado o ônibus, beleza? Vai pegar vocês tal dia no estacionamento. Aí eu falei, comemoramos, tal, maior briga para fazer a lista, sorteia a galera, não sei o quê. Quando chega, meu irmão, chegou lá o Jaleco Mirim,
Meu irmão, não tinha ar-condicionado, ônibus todo fudido, todo quebrado. Eu falei, meu irmão, e aqui? E sabe quanto foi? 20 mil. Mas por quê? Porque era uma empresa conveniada à universidade. E aí a universidade não pode contratar uma empresa privada. E aí você contrata uma coisa muito mais cara com um serviço muito pior. Por quê? Porque tem licença. Entenderam a ideia? Isso é muito absurdo, cara. Então imagina Brasília, meu irmão. Brasília custou 5 vezes mais o orçamento inicial. Cara, para você fazer os edifícios dos ministérios, cada edifício demora ali 3 anos para ser construído. Você vai fazer 10 ao mesmo tempo. E mais a praça, e mais o palácio. É surreal. Então, assim, todas essas empresas que vocês conhecem, que explodiram na Lava Jato, Odebrecht, Mascarenha, MRV, meu irmão, tudo isso já existia. Já estava lá vendendo licitação, já estava lá comprando, fazendo lobismo dentro do Congresso Nacional. E aí, cara, a imprensa não precisava de muito esforço para investigar. E começa a explodir um monte de escândalo de corrupção. Superfaturamento, então, é piada no Brasil, né? Eu acho que nada pode ser construído com valor original. Isso é impressionante. Mas aí desvio de verba pública, venda de licitação. Então, cara, foi um governo muito marcado por esses escândalos. Por isso que o JK tem na memória da galera como um cara corrupto e tal. Ele mesmo nunca foi... Cara, em 64, acho que até botei a manchete, os militares investigaram um possível apartamento no Leblon que ele tinha, mas não foi comprovado que ele tinha envolvimento. Mas enfim, também não estou botando minha mão no fogo do JK. A grande questão é que a corrupção não foi dele, propriamente dito. Foi de todo o governo. Porque ficou incontrolada a parada. Eram tantos ministérios, todo mundo envolvido em uma construção tão grande que ele não vai dar conta. Então, como é que ele fazia para remediar? Se aproveitando de um momento esportivo no Brasil que foi incrível. Nós tivemos o primeiro campeão mundial de peso galo, o Éder Joffre, monstro, e aí JK publica essa aqui lá, só não conseguiu tirar foto com ele. Essa aqui, ó, bizarra também. Maria Esther Bueno, essa aqui foi campeã da porra toda, Roland Garros, Wimbledon, virou 01 do mundo por muito tempo. JK almoçava com ela, tirava foto com ela, não sei o quê, babá. E nada foi igual a isso, né, cara? Em 1950 a gente perdeu a Copa do Mundo em casa, no Maracanã lotado, com 200 mil pessoas, a galera, porra, se matou. E aí, 54, também não levamos, mas aí 58, um menino de 17 anos, na Suécia, me mata uma bola no peito, dá um lençol no zagueiro, bate primeira no canto do goleiro, um golaço. O Brasil meteu 5 gols na Suécia. Vou contar uma história rápida. A nossa seleção, a gente sempre usou o uniforme amarelo, né? E, pô, a gente tava ganhando de todo mundo. Não só o Pelé e o Garrincha também. É bom lembrar que o Garrincha também jogou muito em 58. E aí, quando chegamos na final, era contra a Suécia. E a Suécia era a dona da casa. E eles só jogam de amarelo. E aí a galera falou, ó, vocês vão ter que jogar de azul. E aí os jogadores brasileiros falaram, não, a gente vai perder, não faz isso não, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí o técnico falou assim, não, eu quis jogar de azul, porque é a cor do manto da Nossa Senhora da Aparecida. Amém? Todo mundo, amém, amém. E aí, ó, meteram logo 5, começamos a perder, mas viramos e metemos 5 gols. Então imagina, cara, o Brasil campeão mundial no esporte mais amado do país, finalmente, com Pelé, Garrincha, não é ainda o Tostão, o Jairzinho, isso é a galera da década, a galera de 1970. Mas o Zagallo e o Bellini, enfim. E então, assim, o que vocês têm que ficar muito espertos é que esse final do governo JK, ele tem essas duas marcas, tá, galera? De um lado, o JK criou Brasília, transferiu a capital, desenvolveu a economia, controlou a inflação, gerou emprego. Por outro lado, nós temos 2 plataformas horríveis para ele. Primeiro, os escândalos constantes e cada vez mais constantes de corrupção, que vai marcar um final de governo que não vai ser bem lembrado.
um final de governo manco, um final de governo que não fez jus ao que o JK prometia. E vou te falar que eu acho que mais importante ainda é a dívida externa, cara. O JK chegou a suspender o pagamento ao FMI. Falou que o Fundo Monetário Internacional estava fazendo juros abusivos, então assim, ele dá calote. Tudo bem que a gente voltou a negociar com a FMI logo depois, mas é um final de governo um tanto irresponsável, porque você fez as metas com dinheiro estrangeiro e não deixou possibilidades da gente pagar essa dívida. E o cara que chega agora para assumir no lugar do JK, esse aqui é o apartamento que eu falei com vocês, ó. Mas esse aqui muitos anos depois. E aí o cara que vai ser eleito para pegar o lugar do JK é o Jânio Quadros, irmão, que é completamente pirado. Então, quer dizer, a mágoa do brasileiro com a corrupção acaba levando a eleição de um cara que prometeu acabar com a corrupção, não falou como nem quando, mas era a promessa de campanha, e que fez um governo tão instável e tão mais irresponsável que vai acabar abrindo caminho para uma intervenção militar. Mas isso eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.